Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E hoje eu quero ministrar mais uma lição do nosso discipulado. O tema da lição é Conhecendo Mais sobre Deus. Eu percebi que muitas pessoas que aceitam a Cristo, que entregam a sua vida a Deus, a Jesus, elas depois ficam desnorteadas, sem saber o que fazer. E a primeira coisa a se fazer depois que nós tomamos uma posição em Jesus é conhecermos algumas verdades bíblicas que muitas vezes vão em contradição com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós trouxemos de outras religiões. Então nós precisamos aprender esses princípios da palavra. E hoje nós vamos conhecer mais a respeito de Deus. Quem é Deus? Como Ele é? O que a Bíblia fala a respeito dele? Amém? Para nós entendermos o mundo em que nós vivemos, para que nós tenhamos um senso de direção, um norte, para que nós sejamos edificados espiritualmente, interiormente, para que nós possamos saber qual é a nossa missão nessa vida, nós precisamos conhecer a Deus. E não existe um lugar melhor para que nós conheçamos as verdades a respeito de Deus do que a Bíblia, do que a palavra dele, que é a mensagem dele revelada ao homem. Talvez, como eu disse, você tenha várias ideias a respeito de Deus, mas elas precisam estar alinhadas com a palavra. Porque qualquer conceito de Deus que você trouxe, mas que não encontre argumentação, que não tenha um princípio bíblico, ele precisa ser desconsiderado dentro do seu entendimento. Amém? Então, o melhor lugar para nós aprendermos sobre Deus é dentro da palavra do Senhor, é na palavra do Senhor. E é nela que eu extraí esse estudo aqui, que eu quero ministrar a você, esse breve estudo a respeito de Deus. Eu espero que você goste, eu espero que você aprenda como eu aprendi, assim como eu pude rever vários conceitos, vários princípios de Deus aqui. Através do Espírito Santo eu oro para que o Senhor fale também ao seu coração. Amém? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, quando nós paramos para examinar a nossa própria existência, a existência de um sistema solar, do universo, de uma galáxia, nós chegamos à conclusão de que tudo aquilo funciona de uma forma assim perfeita. Então, fica evidente que alguém planejou aquilo, alguém fez aquilo. Não importa se a Terra, o sistema, os planetas se originaram do Big Bang, como existe aí teorias a respeito disso. Mas se houve um Big Bang, se houve uma força que impulsionou essa explosão cósmica, certamente alguém planejou isso, alguém projetou isso. E esse alguém é Deus. O sistema solar, com os seus bilhões de estrelas, incluindo o nosso planeta Terra, com toda a sua biodiversidade, tudo isso revela para nós que há um Criador. E a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando você lê na Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver ali Deus criando todas as coisas. Eu quero ler com você Salmos capítulo 19, Salmos 19, do verso 1 ao verso 4, que diz assim, olha, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Então, o Salmo 19 fala da grandiosidade de Deus, que como que a criação, os céus declaram a glória do Senhor. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando a gente olha para o céu, para as estrelas, para o infinito, nós percebemos ali que houve uma manifestação de Deus para que tudo aquilo fosse criado. Quando você se depara com o mar, você realmente se lembra de que Deus um dia disse assim: haja as águas, que sejam criadas as águas. Quando você olha para o sol, você se lembra que Deus diz: haja luz. Então, para aqueles que receberam a Cristo, para aqueles que creem em Deus, em Jesus, essa é uma verdade incontestável. Deus é o Criador de todas as coisas. Quando o pecado entrou no mundo, quando o homem foi destituído da glória de Deus, Deus então, ele não pôde ser plenamente conhecido pelo homem. Eu quero ler aqui João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, verso 18, que diz assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Aqui fala de Jesus. Então, Deus, no momento em que entrou o pecado no mundo e o homem foi destituído da glória de Deus, o Senhor deixou uma promessa à humanidade, que era a vinda de Jesus, a vinda do Messias, o Cristo. Ele viria ao mundo para restaurar a comunhão rompida no Éden. O homem não pôde ver a Deus, o homem não consegue ver a Deus, mas quando o homem olha para Jesus, ele tem a revelação da glória de Deus. Então Jesus é o cumprimento dessa promessa de que um dia Deus se revelaria ao homem. Ele, Jesus, é a revelação de Deus para a humanidade. Um dia, um dos apóstolos de Jesus, chamado Filipe, ele desejou ver o Pai. E aí Jesus respondeu para ele o seguinte, isso está em João capítulo 14, verso 9 e 10. Jesus disse assim, olha, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me reconhecem ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha o que Jesus está falando. Quem olha para mim e me vê, vê o Pai. As palavras que eu digo para vocês, eu não estou dizendo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, em Jesus habita toda a divindade de Deus. Nós não estamos aqui neste mundo abandonados à mercê da própria sorte, à mercê do destino. Jesus Cristo é Deus conosco. Eu quero ler com você Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus, no capítulo 1, é o primeiro evangelho, né? Primeiro livro dos evangelhos. Mateus capítulo 1, verso 23, Jesus disse assim, ou melhor, Mateus escreveu assim, não é Jesus dizendo. Mateus escreveu, a virgem ficará grávida, ele está mencionando aqui um dos profetas. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Um dos nomes de Jesus Cristo é Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Em João capítulo 3, verso 16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, imagine agora que nós fomos reconciliados com ele através de Jesus Cristo. Só a graça de Deus pode explicar para nós esse grande privilégio. E eu quero ler também Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, que diz assim, isso aqui é só uma introdução para nós falarmos a respeito de quem é Deus, conhecendo mais a respeito de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E eu quero ler também Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8. Romanos capítulo 5, versos 6 ao verso 8, não 6 e 8, mas do 6 ao 8 diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando nós recebemos a Cristo, nós fomos adotados na família de Deus. Deus tem uma família de muitos filhos. Ele, o Senhor, se tornou nosso Pai e agora nós desfrutamos desse grande privilégio de sermos filhos dele. E o apóstolo Paulo falou disso na carta aos Romanos, no capítulo 8, do verso 15 ao verso 17. Olha o que Paulo diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa expressão Abba, que Paulo diz aqui aos Romanos, pelo qual clamamos Abba, Pai, é uma expressão íntima, uma expressão pessoal, usada por crianças se dirigindo aos pais. Equivale a papai ou paizinho. Então, Deus é um pai que nos chama à intimidade. Ele é um pai amoroso que sempre desejou estar ao nosso lado. Jesus quer fazer morada no meu coração e no seu coração. E Ele quer manter um relacionamento permanente. Mas desde a queda, por causa do pecado, o caráter do homem ficou danificado. Então Jesus veio para que o caráter de Deus fosse formado novamente em nós. Porque quando nós fomos criados, quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado deformou a imagem do homem, deformou a semelhança que ele tinha com Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, você aceitou a Jesus, você aceitou a Cristo e está fazendo esse curso aqui de discipulado, a vontade de Deus é que você seja parecido com Jesus, que você receba o caráter de Cristo aí no seu coração. E quem transforma, quem provoca essa transformação em você é o Espírito Santo. Amém? Você pode acompanhar em 2 Coríntios. Se você quiser, reveja essa lição, vai dando pause, anotando os versículos. Eu sugeri na primeira lição que todos tivessem uma Bíblia em mãos e um caderninho de anotações para você
anotar. Não significa que você tem que anotar toda a lição, mas pelo menos os versículos você pode anotar e depois ler com calma. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem nos transforma à imagem de Deus é o Espírito Santo. Amém? Agora eu quero falar aqui sobre alguns atributos morais de Deus, mas que também estão relacionados a nós. Ou seja, eu vou falar de coisas que estão relacionadas a Deus, mas que é a vontade dele que essas características façam parte da nossa vida. Tem coisas que são de Deus que nós não vamos poder ter. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas tem alguns atributos morais de Deus que ele deseja, que é a vontade dele, que façam parte do nosso caráter, da nossa vida. Então, o primeiro atributo moral de Deus que eu quero mencionar aqui é a retidão. O que significa isso? É impossível Deus errar. Um dos atributos do Senhor é a retidão. É impossível que ele erre. Eu quero ler aqui Salmos capítulo 89, verso 14. Verso 14 e 15, que diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Então aqui o salmista está atribuindo a Deus justiça, juízo, misericórdia e verdade. E dizendo que aqueles que conhecem a Deus andarão à luz da face dele. Então, primeiro atributo moral de Deus, retidão. Segundo atributo moral do Senhor, santidade. Deus é um Deus santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Deixa eu abrir aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Você pode abrir aí também, ou você pode anotar. Diz assim, olha: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tá vendo? O que o apóstolo Pedro está dizendo? Deus é santo e ele quer que nós também sejamos santos. Sejam santos vocês também. Então, Deus é santo, ele é moralmente perfeito. O que é santidade, pastor? O que significa esse negócio de ser santo? É aquele santo que a gente pendura na parede, que a gente se ajoelha diante dele? Não. Santidade significa ser separado do pecado e consagrado a Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos santos, separados do pecado, afastados do pecado. O pecado não deve mais fazer parte da sua vida se você um dia recebeu a Cristo. Se você pecar, que seja por um acidente, por um descuido. Não tem que ser aquele pecado planejado e premeditado. O pecado ainda vai tentar nos tragar, ainda vai tentar nos derrubar. Sim, enquanto estivermos em um corpo mortal, o pecado vai tentar nos derrubar. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Amém? E você tem que se esforçar para isso. Outro atributo de Deus aqui, que também deve fazer parte da nossa vida, é a justiça. O que é justiça? É quando a santidade de Deus é colocada em ação. Deus é um Deus imparcial. Ele é um Deus justo. Ele não pende para um lado ou para outro. Ele é um Deus imparcial. Salmos capítulo 98. Salmos 98, no versículo 9. Olha o que está escrito. Cantem diante do Senhor,
porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Um versículo que poderia ter sido usado no atributo anterior também, porque fala de retidão, mas aqui eu quero ressaltar que Deus julga com justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Desculpa, eu estou raspando a garganta aqui, mas eu quero ir até o final dessa ministração. Outro atributo de Deus, outro atributo que faz parte do caráter de Deus e que também deve ser apropriado por nós, deve ser buscado, almejado por nós, é a fidelidade. Deus é um Deus fiel e, portanto, Ele é digno da nossa confiança. Deus não falha. Nós podemos descansar nas suas promessas. Tem vários textos, né, que falam a respeito disso, mas eu quero falar de um aqui que está em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus capítulo 6, verso 18. Olha o que diz. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional. Deixa eu mudar aqui a versão para Almeida Corrigida e Fiel, Hebreus 6,18. Diz assim, olha, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus é um Deus fiel, Ele não mente. Ele é digno de confiança. Amém? E nós podemos descansar nas promessas dele. Um outro atributo de Deus é a misericórdia. Deus, quando nos olha, Ele olha para a humanidade pecadora e vem aquele senso de justiça, mas também aquele olhar de misericórdia. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Nossa, pastor, mas é muito versículo. Nós estamos estudando a respeito de Deus. Eu não posso pegar simplesmente um único versículo e falar assim, Deus é isso. Não, Deus é várias coisas. O caráter de Deus tem vários aspectos. E aqui, em Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 6, olha o que diz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus é rico em misericórdia. Ele só espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados para que Ele manifeste a sua graça e a sua misericórdia na nossa vida. Outro atributo de Deus aqui, que não poderia faltar nesse estudo, Deus é amor. Olha que coisa tremenda. Não é aquele amor ligado aos romances, às canções românticas, às canções do Roberto Carlos ou de nenhum outro cantor romântico que você conheça. Deus é amor, um amor incondicional, um amor sacrificial. Aí tem vários versículos. Deixa eu pegar um aqui, que é 1 João capítulo 3, verso 16. Não é João 3,16, é 1 João capítulo 3, verso 16. Olha só, que tremenda essa passagem. Diz assim, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então aqui,
quando fala que Deus é amor, não é um amor qualquer. É um amor que está disposto a pagar um preço. É um amor sacrificial. Ele deu a vida por nós. E nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É o que está dizendo a palavra. Outro atributo de Deus, que também deve fazer parte da nossa vida, é a verdade. Deus é a verdade absoluta. É impossível que Deus minta. Deixa eu ler aqui no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus não pode mentir. E eu quero ler Efésios, capítulo 4, no versículo 25. Efésios, capítulo 4, no verso 25, que diz assim, olha, por isso, deixai a mentira. Paulo falando para os Efésios. Tá vendo? Atributo de Deus, a verdade. Deus não mente. E o que nós fazemos com essa verdade? Nós nos apropriamos dela também. Nós também devemos ser assim. Dizermos somente a verdade, não mentirmos. Porque o diabo é o pai da mentira. Olha o que Paulo diz. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que Paulo estava dizendo aqui para os Efésios? Para de falar mentira, gente. Vamos falar só a verdade, cada um com o outro aí, olha. Porque Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus da verdade, Deus não é um Deus da mentira. Então você que vive aí, olha, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu levo uma vida toda mentirosa. Uma das coisas que você tem que mudar é isso. Assuma quem você verdadeiramente é, viva na verdade. Jesus Cristo disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assuma a verdade na sua vida. Pare de se esconder atrás de máscaras, atrás de fachada. Pare de tentar se esconder de Deus, das pessoas. Assuma a verdade. Amém? E a verdade vai mostrar que nós somos pecadores, que nós somos limitados, somos frágeis e precisamos do Senhor. E o último atributo de Deus, que deve fazer parte também da nossa vida, que eu quero mencionar aqui, é a bondade. Deus é um Deus de bondade. Olha o que está escrito aqui. Salmo 103, versículo 10. Salmos 103, no verso 10. Deixa eu abrir aqui. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Olha só, porque Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus de bondade. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus poderia simplesmente olhar para a humanidade e falar, eu vou dizimar com essa humanidade, mas não. Ele é um Deus bom. E o que ele fez? Eu vou mandar o meu filho Jesus. Aquele que crê em Jesus, ele vai ser salvo. Ele não vai estar, ele não vai ser alvo da minha ira, porque Deus é um Deus de bondade. Eu quero ler um outro aqui, Romanos capítulo 15, versículo 14, porque alguém pode dizer assim, pastor, isso é negócio do Velho Testamento lá. Não, foi dito também depois de Jesus, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, verso 14, ele disse assim, olha, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vocês, que vocês mesmos estão cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Tá vendo? A mesma bondade que nós recebemos de Deus quando Ele olhou para nós, quando ainda éramos pecadores e Ele foi bondoso conosco, nós devemos ter com as pessoas, quando formos
admoestar as pessoas. Tem gente que quando vai exortar, quando vai admoestar alguém, enche a mão de pedras e diz: você é um pecador, você é um miserável, você está condenado. Foi assim que Deus recebeu você? Ou Deus estendeu os braços de amor e de bondade em sua direção? Então nós devemos ser bondosos também uns para com os outros. Então eu falei sobre atributos de Deus que estão relacionados ao caráter de Deus, mas que também devem fazer parte do nosso caráter. Agora, como nós estamos conhecendo sobre Deus, eu quero falar alguns atributos de Deus relacionados somente a Ele e ao universo, somente a Ele. O primeiro deles, Deus é onipotente. Deus é um Deus onipotente. Ele tem poder para realizar qualquer coisa que ele desejar. Não há impossíveis para Deus. Deixa eu ler aqui Mateus capítulo 19, verso 26. Mateus 19, no versículo 26. Olha o que está escrito. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Qualquer coisa é possível para Deus. Então tem situações que você olha e diz assim: não, acabou. Não tem jeito mais de retornar isso. Só um milagre de Deus. Exatamente. Porque Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode transformar maldição em bênção. Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus de coisas impossíveis. Ele é um Deus onipotente. Segundo atributo de Deus relacionado a si mesmo, somente a Ele, a onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus é espírito, irmão. Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está em todos os lugares. Deixa eu ler aqui, profeta Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, verso 34. Olha o que diz. Desculpa, verso 24, não o 34. Jeremias 23, verso 24. Deixa eu mudar a versão aqui. Voltar para a NVI, que é uma versão mais popular, vamos dizer assim, que traz uma linguagem mais popular, mais fácil de entender. Jeremias 23, 24 diz assim: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. O que Deus está falando aqui? Alguém pode se esconder de mim? Por acaso eu não estou em todos os lugares do céu e da terra? Então Deus é onipresente. Quando nós começamos a orar, Deus se faz presente. Deus está ali conosco. Amém? Deus não nos deixa sozinhos, não nos deixa desamparados. Ele está conosco em todos os lugares, em todas as situações. Ele é um Deus onipresente. Outro atributo de Deus relacionado a Ele é a onisciência. O que significa isso, pastor? Que Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo que aquilo aconteça, Deus já sabe que vai acontecer. Deixa eu ler aqui com você Salmos 139, do verso 1 ao verso 4. Salmos 139, do verso 1 ao verso 4. Esse salmo é uma oração tremenda, né, que já virou até canção. Diz assim, olha: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Olha só, de longe, você pensou aqui, Deus de longe já sabe o que você pensou. Aquilo que você pensou agora aí, Deus sabe. Ele é um Deus onisciente. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Irmãos, o salmista está dizendo aqui o seguinte: quando eu vou orar, antes que eu comece a falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor já conhece o meu pensamento. Por isso que quando a gente fala sobre oração, a gente diz que a gente pode orar de boca fechada, em qualquer lugar, porque Deus é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. Antes que nós expressemos com nossas palavras aquilo que estamos sentindo, aquilo de que estamos necessitados, Deus já conhece. E o último atributo de Deus que eu quero mencionar aqui para finalizar esse estudo, né, é a soberania. Deus governa sobre todos. Às vezes a gente fica pensando assim, porque o presidente de tal país, o presidente daquele lugar, o rei de tal nação. Amém. Foram pessoas que Deus permitiu que fossem constituídas como figuras de autoridade. Mas acima de todas elas está Deus. Ele é quem governa. Ele é o dono de tudo. Deixa eu ler aqui para você 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12. Olha o que Davi disse. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. E o verso 12. A riqueza e a honra vêm de ti. Tem gente que fica rico e fala assim, eu consegui ficar rico. Não. A riqueza e a honra vêm de Deus. É o que o salmista Davi está dizendo aqui, é o que está na Bíblia. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para dar força a todos. Nas mãos de Deus, das mãos de Deus é que vem a força e o poder para exaltar e para nos fortalecer. Amém? Eu espero que você tenha aprendido mais sobre Deus aqui nesse estudo, nesse breve estudo. Se você quiser, antes desse estudo nós publicamos outros 2 e você pode conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É uma playlist, né, exclusiva do nosso canal que está voltada somente para esse tempo de discipulado. E eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo, né, com alguém que você considere aí que precisa conhecer mais de Deus também. Se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro desse canal, né, será uma honra ter você como membro. E uma forma de nos apoiar também é adquirindo esse livro aqui, olha, O Recomece a Viver, que contém 365 mensagens extraídas da Palavra de Deus para a sua edificação. Uma mensagem para cada dia do ano, uma mensagem de uma página. Aqui, ó, uma página é uma mensagem para você, que você vai ler em 3 minutos a 3 minutos e meio. E você vai ter o seu dia abençoado. O link para adquirir o livro também vai estar na descrição desse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima lição. Não deixe de acompanhar essas lições. Eu estou fazendo de tudo para tentar postar uma por semana. Falhei aí uma na semana passada, mas eu vou tentar manter essa sequência aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, poderosamente. Amém? Um grande abraço a todos.